Bom dia, pessoal. Vamos retomar aí as nossas aulas, né? Eu passei 2 semanas aí que eu não pude estar presente, questões de saúde, mas hoje a gente retome e vamos recuperar esse tempo. Gostaria aqui de só retomar da aula anterior, né? Antes da gente falar, a gente vai falar hoje dos principais protocolos de automação, mas só dar uma recordada que a aula passada a gente tratou, né, das instalações, fez um paralelo entre instalações convencionais e automatizadas. Né? Uma instalação convencional, basicamente, é o que a gente conhece de muito tempo aí da parte elétrica, onde eu tenho o quadro de distribuição dentro da residência com os circuitos alimentados diretamente, né? Então, tudo passa pelo quadro do ponto de vista de proteção. Aí a gente mostrou um pouquinho aí os circuitos convencionais, e aí falamos da parte automatizada, né? A parte automatizada, ela muda em relação ao convencional, porque eu tenho, né, não sempre, mas quando eu tenho a instalação centralizada, quadro de automação centralizado, eu passo a ter o quadro de distribuição, protegendo os circuitos, mas no quadro de automação eu tenho um controlador. E esse controlador vai estar ligado, por exemplo, para iluminação, a um keypad, né? Um keypad que vai, ou um interruptor, um pulsador, que vai mandar um sinal de baixa intensidade, de comando, né? Normalmente uma fiação lá de 0,75 milímetros, para a entrada do meu quadro de automação, do meu controlador. E o meu controlador é que vai mandar o comando à carga, por exemplo, a lâmpada, né, que seria o meu retorno. Então, ao contrário do que eu tinha no convencional, onde a fase vai até o interruptor, e depois, quando eu aperto o interruptor, toda a corrente da carga passa pelo interruptor. Aqui é diferente, né? O pulsador ele só serve para mandar um sinal para a minha central de automação, e a central é que liga a carga. Do quadro de distribuição sai para, né, para minha carga lá, por exemplo, terra e neutro, no caso de iluminação. Aí, no caso de tomada, né, tomadas comandadas, quando eu tenho esse sistema centralizado, é da mesma forma. Eu vou ter uma saída do meu controlador de automação ligando a tomada, por exemplo. É diferente do convencional, onde eu tinha neutro, fase e terra saindo lá do quadro de distribuição. Esse é um critério, essa é uma forma de instalação centralizada. E aí eu deixei aqui alguns exemplos de montagens de quadros de automação. Aí falamos que é possível a gente ter automação distribuída também, né? Automação distribuída é quando você não tem um quadro de automação, você passa a ter, né, dispositivos de automação, controladores distribuídos pela casa, então não necessariamente montados dentro de um quadro. Falamos ainda dos controladores standalone, né, aqueles menorzinhos, acessíveis, e que são a porta de entrada de um sistema maior de automação residencial. E, por último, ainda falamos das grandes centrais de automação, e paramos por aí. E hoje, né, eu gostaria de falar com vocês aqui, comentar um pouco sobre os principais protocolos de automação. Então, deixa eu colocar aqui na forma de apresentação. Os protocolos de automação, né, que todo mundo já tem uma ideia, o que vem a ser um protocolo, que é um conjunto de regras, né? Ele é definido, o protocolo é definido como um conjunto de regras que definem, que mostram, né, como um dispositivo ou vários dispositivos vão se comportar, vão se comunicar dentro de uma rede de dados. É uma linguagem.
para que o equipamento se comunique dentro da rede, então, é necessário que sejam respeitadas essas regras, né? Para o equipamento poder se comunicar com o outro, ele tem que falar a mesma linguagem, ou seja, tem que trabalhar dentro do mesmo protocolo. Vamos por uma ordem aqui razoavelmente cronológica, começando pelos protocolos de automação Powerline. Os Powerlines são os primeiros, foi o primeiro protocolo de automação voltado exclusivamente para automação residencial. E isso surgiu lá nos anos 1970. Eles eram baseados na tecnologia chamada PLC, Powerline Carrier. Isso não tem a ver com o PLC que a gente conhece da automação industrial, né? O controlador lógico programável. Esse PLC, de Powerline Carrier, ele utiliza, né, a própria rede elétrica para transmissão dos comandos. Então, utiliza a infraestrutura dos fios e cabos já existentes na residência, para tomadas, interruptores, para trafegar também as informações de comunicação. Essa tecnologia, então, deu uma categoria de redes que foi chamada de Powerline Networks. E a ideia aqui era justamente não ter que instalar, né, uma infraestrutura nova, mas aproveitar a estrutura existente de cabos de cobre, né, de fiação de cobre já instalada na residência. É possível, ainda existe esse tipo de protocolo com alguns equipamentos, não é o carro-chefe do mercado, mas principalmente o mercado de reposição ainda existe e alguns fabricantes ainda se dedicam a esse tipo de protocolo. Eles trazem funções como liga-desliga, chamada de cenários de iluminação, dimerização de cargas e etc. Os principais protocolos Powerline, o principal protocolo é o X10, né, o externo dos Estados Unidos, que surgiu lá, então, nos anos 1970 e passou por algumas melhorias. Depois a gente tem o PB, o Powerline Power Bus, Home Plug, entre outros, né? O X10, né, falando um pouquinho, então, como é que ele funciona. Ele é o precursor do segmento Powerline, foi o primeiro, desenvolvido lá em 1975 por uma empresa escocesa chamada Pico Electronics. E é considerado aí a primeira tecnologia desenvolvida exclusivamente para automação residencial. Como já falado, a principal vantagem é que você não precisava de uma nova infraestrutura, bastando utilizar a rede elétrica da residência. Então, naquele tempo, você tinha poucas funções também de automação residencial. Basicamente, ligar e desligar uma iluminação, ou uma dimerização. Então, naquela época, atendia plenamente aí o que se desejava. Hoje, né, ele já é um protocolo um tanto defasado. Os equipamentos ligados, então, nas fases, né, há que se lembrar que a gente tem, então, na fiação elétrica, eu tenho fases diferentes, né? Eu posso ter uma casa até uma certa carga, né, uma residência pequena, eu vou ter uma fase e um neutro, por exemplo, né, uma instalação monofásica. Mas instalações um pouquinho maiores, eu posso ter uma instalação bifásica ou uma residência bastante grande, né, pela carga instalada, posso ter até uma residência trifásica. E as três fases, elas não se comunicam entre si, né, por si só elas são isoladas, obviamente. Então, existem equipamentos, né, eu vou ter circuitos, por exemplo, eu posso ter eventualmente um circuito de iluminação numa fase e outro circuito de iluminação noutra fase. Como é que eu faço para interligar, para mandar sinal de comunicação de uma fase para uma segunda fase, né, de uma fase R para uma fase S? Eu preciso utilizar um negócio chamado acoplador de fase. É basicamente um relé, uma espécie de dispositivo que vai instalado no quadro de distribuição.
Um problema que surgiu, e com o passar dos anos foi resolvido, mas era um problema que existia, alguns casos ainda existem, são, né, instalações com alto grau de ruído elétrico. A gente não tem, tipicamente, né, em instalações residenciais, ruído elétrico na senoide, né, de tensão e corrente. Esses ruídos surgem mais em instalações industriais, né, que é a geração de harmônicos por conversores CACC, conversores de frequência, esse tipo, né, fontes chaveadas de alta potência. Então, isso gera uma distorção na senoide. A gente vai ver que pelo funcionamento do X10 ser baseado na senoide de tensão, podem gerar problemas. Esse protocolo tinha uma patente que expirou em 97 e possibilitou, então, vários fabricantes de desenvolverem equipamentos baseados nessa tecnologia e tem ainda um bom mercado de reposição. Aqui tem algumas fotos de equipamentos baseados nessa tecnologia X10. Então, observe que ele tem aqui, por exemplo, nesse dispositivo ou nesse aqui, sempre nas tomadas vai ter da mesma forma, só que ele está na parte traseira. Mas em algum lugar, sempre do dispositivo, eu vou ter uma deep switch para endereçamento, né? Então, aqui, nesses seletores, eu vou endereçar o meu dispositivo. Então, essa tecnologia X10 transmite dados binários através da corrente elétrica, usando sempre pulso de sinal na frequência de 50 ou 60 Hz, sempre que a senoide cruza o zero aqui, né, na curva de frequência. Então, tem um valor de pico máximo, um valor de pico mínimo, mas da hora que ela está cruzando a linha de zero, ele manda uma série de zeros ou uns, né, sinais binários, para fazer essa transmissão de dados. Então, ele vai mandar uma série de valores binários no cruzamento, e para garantir que esses dados sejam fiéis, né, fidedignos, que realmente eu esteja mandando ligar uma certa carga, existem algumas confirmações, né? Para reduzir os erros, então, são usados dois cruzamentos no zero para transmitir os sinais do tipo 1, né, ligado, ou sinais do tipo 0, desligados. O 1 binário ele representa um pulso de 120 kHz no primeiro cruzamento e uma ausência de pulso no segundo. E um sinal do tipo 0, sinal desligado, binário, ele é representado pela ausência de pulso no primeiro pulso e 120 kHz no segundo. Então, como eu tenho aí uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, tá? Eu consigo enviar uma série de bits aqui a cada segundo. Então, isso se traduz, na verdade, numa codificação binária, onde o meu mestre manda para os dispositivos que são escravos, para ligar, por exemplo, eu tenho uma tomada, que é uma tomada comandada. Então, o meu controlador vai mandar, falar, olha, endereço número tal, eu quero que você ligue. Então, ele vai mandar pulsos de 0 e de 120, de 120 e 0 Hz para esse endereço, fazendo com que o nó, né, com aquele endereço que está conectado naquele nó da rede, seja ligado, então, ou desligado. Sempre todo o comando é transmitido duas vezes, né? No entanto, os receptores X10 só precisam receber uma vez para operar, né? Ele manda duas vezes para que exista uma confirmação, uma, uma certeza que você não está ligando o dispositivo errado. Então, em resumo, o X10 ele é baseado em transmissores e receptores,
Normalmente, o transmissor é capaz de enviar sinais para até 256 endereços diferentes na linha de AC, né, na, na minha instalação elétrica. Eu posso ter múltiplos transmissores emitindo sinal para o mesmo receptor, né? Por exemplo, eu posso ter dois emissores, um mandando ligar, outro mandando desligar. Quem que prevalece? O último sinal. Exemplos de transmissores são, por exemplo, os interruptores, keypads, controles remotos, sensores de presença, timers, né, programáveis, e assim, e por aí vai, né? Os receptores X10 captam sinais emitidos pelos transmissores e, uma vez que eles recebem esse código, ele responde à rede, ao protocolo, ligando ou desligando, né? Como eu mostrei, os receptores normalmente têm dois diais ali, né? Duas chavezinhas rotativas onde você ajusta para criar um endereço. Quando o sistema é instalado, né, ainda cada dispositivo controlado está configurado para responder até 256 dispositivos. Eles são 16 códigos de casa, mais 16 códigos de unidade. Então, me dá uma possibilidade grande de endereços para transmitir sinais. O que é que eu tenho dificuldade? Eu não consigo transmitir sinais de multimídia, né? Tem uma série de dificuldades para uma elaboração de uma automação mais avançada. Basicamente, sinais de liga-desliga, né? Pegar sinais de dentro da residência de uma forma mais simplificada. O outro protocolo Powerline Networks, né, que funciona da mesma forma, é o OPB. Veja que o X10 foi desenvolvido em 75. Aqui eu tenho o PB sendo desenvolvido em 99. Né? Então, eu já havia, inclusive, inspirado a patente do X10 quando foi desenvolvido, né, pela empresa americana PCS, e era baseado no funcionamento do X10. Ele traz uma série de melhorias com relação à velocidade de transmissão e principalmente na confiabilidade da rede. Tá? Também um protocolo que ainda existe no mercado, principalmente no mercado americano. Na sequência, a gente tem aqui dois protocolos muito parecidos, ou que se complementam, que é o Home Plug 1.0 e o Home Plug AV. Também trabalha no princípio das Powerline Networks, né? Ou seja, usa a infraestrutura de cabeamento elétrico. Ele foi desenvolvido pela HomePlug Powerline Alliance, que era uma aliança, então, de alguns fabricantes baseado numa tecnologia chamada Intel Power Packet, e nesse protocolo, né, principalmente o HomePlug AV, ele consegue velocidades de até 200 megabits por segundo e é capaz de transmitir, então, conteúdo de multimídia, HDTV, através da rede elétrica, coisa que, por exemplo, o X10 não conseguia. Hoje, né, o que a gente tem dentro do universo de automação residencial é bastante diverso. A gente estava falando, né, até aqui, de protocolos cabeados, que usam, né, o sistema Powerline, ou seja, usam a rede elétrica para transmissão de dados. O que a gente tem hoje muito forte é a necessidade de transmissão de protocolos sem fio. Né? Então, a transmissão de protocolos sem fio traz vantagens grandes aí em relação ao que é cabeado, obviamente por menos necessidade de infraestrutura. Então, se você já tem uma casa, né, onde você tem toda a instalação e quer colocar
um sistema de automação. Se você, né, não quer ter que executar uma reforma, colocar eventualmente ter que instalar eletrodutos, um quadro de automação, tudo isso impacta em custo, em tempo, em mão de obra, transtorno para os moradores, etc. Então, os protocolos sem fio têm ganhado bastante mercado. A gente vai falar aqui de dois principais protocolos sem fios e pelo menos um ou dois híbridos, né? Então, os protocolos sem fio utilizam tecnologias hoje totalmente baseadas em radiofrequência, em RF, para fazer a comunicação entre os dispositivos. Os sistemas sem fio, eles são principalmente baseados, os sistemas residenciais, numa rede chamada rede mesh, ou rede malha, né, do inglês, rede malha. Essas redes mesh, né, surgiram porque elas têm capacidade de uma alta adaptação às mudanças de topologia, ela tem uma alta resiliência, ou seja, se eu tirar determinados dispositivos da rede, a rede se auto-reorganiza e continua funcionando. Se um dispositivo for desligado, obviamente não pode ser o dispositivo hub, o dispositivo principal que gera a rede, mas dispositivos menos importantes eu posso desligar, pode existir uma falha neles que a rede continua funcionando. Esses dispositivos podem ser incluídos, então, ou retirados e as rotas recalculadas. Essas redes, né, a gente vai falar do protocolo ZigBee e Z-Wave, esses, que são as duas principais redes mesh para automação residencial, elas possuem baixa potência. Baixa potência, isso implica em baixo alcance. Se a gente pensar numa residência, eu vou colocar, por exemplo, um dispositivo desse numa sala e eu vou querer transmitir os dados, a comunicação para um quarto, né? Eu vou ter paredes, vou ter anteparos, obstáculos, como paredes ali, às vezes duas, três paredes de obstrução. Então, isso prejudica, obviamente, como qualquer outra rede sem fio, sempre que eu tenho um obstáculo, existe uma atenuação do sinal. Mas a gente vai ver que esses dispositivos, esses nós da redes, ajudam a retransmitir os sinais, né, aumentando o alcance dessa rede. O primeiro protocolo que eu gostaria de comentar, então, sem fio, é o ZigBee. O ZigBee ele foi desenvolvido lá em 2005 pela ZigBee Alliance, estando baseado no padrão I3E 802.15.4. O nome ZigBee vem de mensagens que trafegam em zigue-zague como se fossem, né, um enxame de abelhas, como se fossem bis, né? A ênfase, então, é na baixa potência de operação, baixa transmissão de dados e num baixo custo de implementação, né? Por ter baixa potência, o custo também é menor. Eles atendem desde dispositivos mais simples, que funcionam a bateria, né, como sensores, por exemplo, sensor de presença, um sensor de temperatura, de umidade do ambiente, por aí vai, até outros mais sofisticados para aplicações de automação comercial e industrial. Se a gente comparar, né, as redes Wi-Fi e Bluetooth, ele diferencia-se por desenvolver um menor consumo, né, por um alcance reduzido, o alcance é cerca de 40 metros, e a comunicação entre duas unidades pode ser repetida sucessivamente pelas unidades existentes da rede até atingir o destino final. Então, eu vou passando de um ponto para outro até chegar no final. Tá, e por que eu não uso o Wi-Fi, então, por exemplo? O roteador Wi-Fi, ele é razoavelmente limitado quanto ao número de dispositivos que eu posso ter nessa rede. Se eu colocar aí uns 15, 20 dispositivos no roteador Wi-Fi, ele já começa a dar um certo problema. Você começa a ter um tempo de latência, né? O tempo que é aquele
O tempo de resposta, né, de você clica, por exemplo, no dispositivo, numa tela, mandando ligar uma lâmpada, ele vai levar ali 1, 2 segundos ou mais para efetivamente ligar. Quanto mais dispositivos você carrega na rede, né, mais difícil fica essa comunicação. Os dispositivos Zigbee, eles suportam mais equipamentos, né? O Zigbee, na verdade, ele fala. Hoje a gente já está com o Zigbee 3.0 e são em torno, em teoria, aí são 240 dispositivos por rede. É lógico que isso tem que se tomar um cuidado, porque quanto mais você carrega a rede, ele também fica mais lento, embora ele é muito mais rápido. Ele é cerca de 10 vezes mais rápido do que uma rede Wi-Fi. Então, essa é uma das vantagens de você ter uma rede Zigbee na tua residência. Todos os pontos da rede, né, ou, na verdade, quase todos podem funcionar como retransmissores de informação. Por que quase todos? Porque alguns dispositivos são dispositivos mais simples, que, na verdade, eles não retransmitem, eles são só sensores, por exemplo. Eles ficam lá dormindo e, quando solicitados, eles mandam a informação para o controlador, para o nó hub lá da rede. Uma rede mesh, uma rede Zigbee, pode, né, ter uma extensão doméstica ali, uma residência vai funcionar sem problemas, ou até comercialmente, ou uma pequena indústria, você pode ligar diversos dispositivos entre esses dispositivos de rede, e hoje, né, a tecnologia Zigbee opera aí com taxas de 250 kbps e alcançam 70 metros. Os fabricantes prometem 70 metros em visada aberta. Lógico que quando você tem paredes, isso diminui, né? Se isso diminui, você precisa ter dispositivos roteadores, né, da rede Zigbee que aumentem essa distância. Tá? Então, outra característica aqui do Zigbee é que ele funciona né, como um modo de rede transparente, onde todos os pontos podem receber dados, né, no modo criptografado, onde podem ser configurados com o nome do usuário, endereço de rede, e assim por diante. O mais comum é se ligar, né, dispositivos de automação residencial no modo de rede transparente. Cada rede deve ter um dispositivo coordenador, né, ou roteador, ou nó hub, né, que é encarregado da criação e do controle da rede e da manutenção básica da rede. Né? Esse dispositivo ele não pode ser retirado. Se você retirar esse dispositivo, se ele der falha, ou você desligar ele, você perde a rede. Ele é o criador dessa rede Zigbee dentro da tua residência. Dentro de redes estrela, né, a gente está trabalhando aqui com uma rede mesh, lembra, que é uma rede em malha. A rede, se fosse uma rede estrela, né, o coordenador deve ser o nó central. Tanto na topologia estrela como na topologia mesh, né, só se permite o uso de roteadores Zigbee para estender a comunicação, né, no nível de rede. Então, aqui, os três diferentes dispositivos Zigbee. O coordenador. Opa, passei uma aqui. O coordenador, né? Então, o coordenador, ele é o dispositivo mais completo e faz a raiz da árvore, ou seja, ele é o criador da rede, né? Há exatamente um coordenador Zigbee em cada rede, uma vez que é o dispositivo que inicia a rede originalmente. Ele é muito chamado pelos fabricantes do hub. Né? Eu tenho um hub Zigbee. É o nó coordenador. Ele armazena as informações sobre a rede e atuando como centro de fidedignidade, ou seja, é ele que controla, né, todo
os comandos, né? Se um comando foi realmente executado de maneira correta, pelo dispositivo correto e assim por diante. Depois eu tenho dispositivos roteadores, né, que eles executam uma certa função na rede, mas funcionam como um roteador intermediário. Por exemplo, lâmpadas, interruptores, tipicamente são dispositivos que estão ligados na energia, né? Então, uma tomada, né, ela está ligada lá na tomada, na energia, mas né, como se fosse essas tomadas comandadas, é como se fosse um plug, basicamente, né, uma segunda tomada que você conecta na tomada elétrica convencional, mas ela só vai funcionar quando ela receber um sinal do coordenador, né, mandando ela ligar. Então, esse roteador, eles tipicamente estão ligados na energia de alguma forma, né, sejam nas tomadas, funcionando como interruptores, como lâmpadas. Então, eles têm um consumo de energia um pouco maior que um dispositivo final, por exemplo. E eles são os dispositivos que ajudam a propagar o sinal da rede, né? Então, aquela história que eu mando um sinal via protocolo Zigbee, mas eu tenho paredes. Então, eu quero mandar um sinal, por exemplo, a 50 metros de distância. Só que como eu tenho parede, eu não vou ter esse alcance. Esse sinal vai passando de lâmpada para lâmpada, ou de uma lâmpada para uma tomada, né, que são dispositivos roteadores, até chegar no endereço do meu dispositivo final. E por último, né, o terceiro dispositivo, o dispositivo final, ele tem apenas uma funcionalidade para falar com o nó coordenador da rede. São tipicamente sensores, por exemplo, que ficam adormecidos. São dispositivos mais simples, vamos dizer, no trato da rede. Ele fica adormecido. Com isso, ele tem baixo consumo de energia. Um sensor, a bateria, ele é muito funcional, porque você simplesmente, por exemplo, gruda uma fita dupla face na traseira desse sensor e conecta e gruda na parede. E essa bateria vai durar ali alguns anos, né? De 3 a 5 anos, em média, com uma bateria simples. Então, por que ele dura tanto tempo? Porque ele fica basicamente adormecido a maior parte da vida, né, dele. E ele, quando requisitado, ou de tempos em tempos, ou requisitado pelo nó coordenador, ou por um software, por uma programação, ele manda informação, então, para o dispositivo coordenador, para o nó coordenador. Aqui eu deixei, né, antes de acabar, eu deixei um link de uma aula também, falando um pouco, né, sobre Zigbee, né, mais aprofundadamente. Um outro protocolo que a gente tem no Brasil, e no mundo, né, de automação residencial, é o Z-Wave. O Z-Wave, ele é uma tecnologia desenvolvida pela companhia Zensis e hoje também existe uma aliança de uma quantidade enorme de fabricantes que trabalham em cima do Z-Wave. Z-Wave e Zigbee, gente, né, quando a gente fala, putz, tem uma aliança de fabricantes. Né? Se a gente olhar aqui, né, no Z-Wave também tem uma série de membros. Aqui tem alguns só, né, mas eu tenho mais de uma centena de fabricantes no mundo fabricando equipamentos dentro desses protocolos. Aí vem a pergunta, né, sobre interoperabilidade. Existe interoperabilidade entre esses protocolos, entre esses equipamentos? Depende, né? A resposta não dá para ser nem sim, nem não. O Zigbee, voltando aqui a falar um pouquinho do Zigbee, né? O Zigbee, ele foi
baseado, ou ele é baseado, num protocolo padrão do I3E, né, que é o Instituto de Engenharia Eletrotécnica dos Estados Unidos. Então, todos os fabricantes deveriam ter exatamente o mesmo dispositivo e um conversar com o outro. Em teoria, sim, ele foi criado para que tivesse uma interoperabilidade grande entre os dispositivos. Mas na prática não é isso que acontece para todos os dispositivos. Então a gente vê relatos na internet ou de fabricantes que mostram testes que um determinado dispositivo não conversa com o outro. Isso vem melhorando ao longo do tempo, né? Então, agora a gente está com o Zigbee 3.0, mas mesmo assim, isso reduziu, né? O 3.0 reduziu essas incompatibilidades entre fabricantes, mas mesmo assim é possível que você tenha problemas, né? Compre um equipamento e tente conversar com outro equipamento Zigbee e, né, ele não funcione. É possível que funcione? Sim, também tem casos, tem muitos casos de fabricantes diferentes que têm essa compatibilidade. Então, no caso de você escolher fabricantes diferentes, é importante que você compre um dispositivo e teste a compatibilidade com o outro fabricante, né? Antes de comprar, por exemplo, diversos equipamentos. Ou a melhor saída é sempre comprar de um mesmo fabricante. Se você comprar equipamentos de um mesmo fabricante, aí você garante a interoperabilidade, né, a operação do teu sistema. E se você precisar de uma interoperabilidade, se você precisar conversar com o equipamento, né, de um outro determinado fabricante, é bom que se faça o teste antes. Isso vale também para o Z-Wave. O Z-Wave é baseado na mesma rede mesh, essa rede malha, né? Ele foi concebido para aplicações de controle residencial, né? Também em meio de baixo consumo. Cada módulo Z-Wave é considerado um nó na topologia mesh. Os fabricantes de equipamentos Z-Wave precisam, para que ele seja considerado um equipamento que conversa em Z-Wave, eles precisam homologar os produtos, né, junto à Z-Wave Alliance, para tentar garantir essa interoperabilidade. Porém, como eu falei, nem sempre se garante. E o Z-Wave tem duas frequências diferentes aí, bastante diferentes. Uma é a frequência americana e outra a frequência europeia. Então, também é preciso atentar para essas diferenças dentro do Z-Wave, né, dentro dessas duas vertentes aí. Se você viaja e compra um equipamento, cuidar para que você não compre equipamentos, né, com frequências diferentes e tentar botar para operar isso, você vai ter problemas. A Z-Wave Alliance, então, é um consórcio de mais de 100 produtores independentes que fabricam produtos baseados nessa tecnologia. Por exemplo, Danfoss, né, um grande fabricante de equipamentos industriais, sensores, inversores de frequência e por aí. Intel, né, dispensa apresentações, Intermático, Leviton, Monster Cable, Universal Electronics, e por aí vai, né? Aqui alguns, Huawei, Fibaro, LG e assim por diante, né? Estão dentro da Z-Wave Alliance. Que mais importante? A quantidade de dispositivos, né, que você pode conectar nessas redes mesh, é preciso consultar sempre o fabricante. De maneira geral, à medida que você aumenta o número de dispositivos na rede, você diminui um pouquinho a velocidade da rede. Mas até 30 dispositivos numa rede é muito tranquilo.
né? Em torno de 30, 40 dispositivos é possível você trafegar sem problemas. A teoria diz que, por exemplo, uma rede Z-Wave pode ter até, acho que, 235 dispositivos. Porém, é preciso também levar em conta o custo, né? A relação custo-benefício das redes sem fio com as redes cabeadas. Até mais ou menos 20 a 30 dispositivos, é mais barato você fazer via cabo. Desculpa, é mais barato você fazer via Z-Wave, o Zigbee, via sem fio. A partir de uma certa quantidade de pontos, né, isso vai variando ao longo do tempo, varia um pouco também com relação a preço de dólar e importação, mas começa a ficar mais vantajoso você fazer um sistema cabeado. Então, para definir, lógico que o custo não é a única, o custo dos equipamentos da rede não é o único ponto de decisão, né? Eventualmente você tem uma residência que você não pode quebrar, você, né, não consegue fazer de forma cabeada. Então, por mais caro que seja uma tecnologia sem fio, você opta por ela. Mas é preciso levar isso em consideração. Outro protocolo de comunicação, eu já comentei em aulas anteriores, né, são aqueles dispositivos que têm, a gente chama de codificação proprietária. Eles utilizam principalmente o UHF, né, a ultra alta frequência de operação, que opera na faixa entre 260 a 470 MHz. Então, esses equipamentos, eles, eles utilizam uma codificação do fabricante que vai transmitir dados. Por exemplo, aqui eu tenho um keypad. Esse keypad tem uma série de teclas aqui com para eu programar cenas, né? Cenas de iluminação, abertura de cortinas e assim por diante. Então eu aperto um botão desse e vou chamar uma determinada cena. Esse keypad ele tem uma bateria e ele vai emitir um sinal de radiofrequência nessa frequência de 260 a 470 MHz para um dispositivo que vai estar ligado às lâmpadas, né? Esse dispositivo, né, vai estar ligado eletricamente à rede elétrica, né? Mas ele só vai fechar um contato, ele só vai permitir a operação a hora que ele receber sinal de radiofrequência do transmissor, que seria, por exemplo, o keypad. Isso é funcional? É. Né? Qual que é o problema? Você não tem interoperabilidade nenhuma. Você tem que trabalhar com dispositivos do mesmo fabricante. Então, a maioria dos equipamentos operam aí no mercado na faixa de 430 MHz. Né? Então, essa ausência de interoperabilidade é o que traz um certo desconforto. Agora, vale lembrar que mesmo o Zigbee e o Z-Wave não tem uma interoperabilidade total. Aqui você fica, lógico, sem interoperabilidade nenhuma, então você fica, de certa forma, na mão do fabricante. Por regras de comunicação, né, do regulador de comunicação nosso, a gente tem que esses equipamentos, eles devem operar num caráter intermitente, ou seja, eu não posso ficar mandando sinais continuamente. Intermitente quer dizer que, né, vez por outra eu opero, aperto aqui, mando um sinal e com uma baixa potência de transmissão. Isso me dá algumas dezenas de metros, né, talvez 100 metros, algo assim, em termos de alcance.
Exemplos desses sistemas, né? Por exemplo, sistemas de alarmes, né? Dedicados para alarme, que eu não preciso, né, ter visada direta, eu aperto um controle remoto, eu mando um sinal de radiofrequência ligando ou desligando o alarme. Controladores de iluminação, controles remotos de portões, todos operam com sistemas de radiofrequência. Aliás, a radiofrequência, até acho que eu já comentei em outras aulas, nos sistemas de controle remoto infravermelho, que eram muito comuns até então, para TVs, para, né, uma série de equipamentos residenciais, estão sendo substituídos também por controles do tipo de radiofrequência, onde você não precisa ter visada direta, você não precisa ter uma comunicação de vista, né, direta entre o emissor e o transmissor, coisa que no infravermelho é preciso. Tenho ainda, então a gente falou aqui de protocolos Powerline, falamos de protocolos sem fio, redes Mesh, Zigbee e Wave, acabamos de falar de redes UHF, né, por radiofrequência, e eu tenho também os protocolos híbridos, né, que vêm a ser os protocolos híbridos. São protocolos que utilizam mais de um meio físico para estabelecer essa comunicação entre cargas e acionamentos. Por exemplo, eu posso ter parte da residência cabeada, com pares trançados, e parte por powerline ou por radiofrequência, né? Então, a comunicação, a topologia de rede mais comum é esse ponto a ponto ou malha. Então, aqui eu tenho dispositivos, né, por exemplo, os azuis aqui tratam-se de dispositivos apenas de rádio. Os que são PL, por exemplo, são dispositivos Powerline. Os que são dispositivos RF seriam dispositivos de o RF, mas não o azul, seria o dispositivo de radiofrequência, né, de rádio e Powerline, e assim por diante, né? Então, eu posso ter redes que comunicam-se entre si, né, via sinal de rádio, ou sinal Powerline, ou um par trançado, etc., comunicando-se entre eles então, de várias formas. Dentro desse universo, a gente tem aí o CBus, né, o Consumer Electronic Bus. Ele foi criado por um comitê técnico proposto por uma associação chamada Consumer Electronics Association, e a ideia é interconectar todos os dispositivos dentro de uma residência. Qualquer dispositivo que tenha qualquer tecnologia que eu consiga, então, através desse protocolo, estar conversando com esses dispositivos. A partir disso, né, dessa definição, foram escolhidos 7 diferentes meios de transmissão de dados para que fosse analisado qual seria mais adequado para essa aplicação. E, né, o comitê escolheu os meios cabos coaxiais, então eu posso transmitir via cabo coaxial, cabos de par trançado, né, um cabinho de fio, por exemplo, um fio telefônico, um cabo de rede convencional. Eu posso transmitir via um cabo de fibra óptica, via sistemas Powerline, que é o que utiliza a rede elétrica, via rádio, né, radiofrequência, infravermelho e ainda via áudio e vídeo, né, via sinal cabo de áudio e vídeo, cabo AV. No final, o comitê escolheu a tecnologia Intel, que é baseada, então, numa combinação de Powerline e rádio. O Intel usava, né, um espalhamento espectral chamado Split Spectrum, que era muito inovador para a época. Isso nasceu lá em 94, né, e foi publicado, então, o padrão CBus sobre essa designação EIA 600, né, que é uma norma americana. O que impediu a disseminação no mercado foi principalmente custo e uma certa complexidade, né, do sistema.
Depois a gente tem surgiu o Insteon, né, desenvolvido em 2001 pela Smart Labs, utilizava as tecnologias Powerline e rádio combinadas também. Teve uma melhor aceitação no mercado, que já foi, né, já tinha o problema do C-Bus, e o Insteon, então, visou equipamentos de baixo custo, né? É uma rede que ainda existe, é do tipo ponto a ponto, no qual os dispositivos podem retransmitir, pode transmitir, receber ou repetir, então, essas mensagens. Isso não tem a necessidade de um controlador principal, master, ou algum tipo de roteamento de dados mais complexo. E ele manteve uma compatibilidade com a tecnologia X10, respeitando um legado instalado, principalmente nos Estados Unidos, né, Canadá, que tinha-se muito equipamento na tecnologia X10, então foi uma saída para integrar esses dispositivos existentes. Outro dispositivo, outra rede, né, outro protocolo que é do tipo híbrida, desenvolvido em 88, também nos Estados Unidos, foi o LongWorks, né, baseado em padrões de automação industrial. É uma rede de alto desempenho que utiliza, então, roteadores e repetidores que garantem o não looping das mensagens, né, comum em redes com roteamento. Redes mesh, às vezes eu tenho muito loop de mensagem, né, mensagem que fica trafegando entre dispositivos. Então, essa aqui é uma rede mais no padrão industrial. Ele usa aquelas 7 camadas do modelo OSI, Open System Interconnection, que é um padrão que mostra é um modelo bastante completo, e na camada física ele pode utilizar cabos de pares trançados, cabos coaxiais, fibras óticas, infravermelho e também o power line lá, né? Além de comunicação sem fio. Essa rede LongWorks também é bastante utilizada ainda, né? Muitos fabricantes ainda mantêm a compatibilidade com o LongWorks. E aí surge o KNX, né? KNX, diversos fabricantes grandes hoje do mercado, como Schneider, LG, vários fabricantes aí utilizam o KNX como um protocolo para os seus dispositivos de automação. Então, esse sim é um protocolo que talvez seja o que mais a gente encontra no mercado, né, porque está ligado a grandes fabricantes de equipamentos elétricos, não só de automação residencial, mas de automação industrial. Ele é um protocolo que resulta do processo, então, de convergência entre 3 padrões europeus que surgiram, né, durante os anos 90 e anos 2000 para automação predial e residencial. Esses protocolos eram o EIB, o, o BAT-Bus e o European Installation Bus, e o EHS. Em 97, esses 3 consórcios, né, cada um puxava para um lado, né, a EIB, o BAT-Bus e o EHS, resolveram unir forças e formaram, então, uma associação chamada KNX, que publicou, né, em 2002 a primeira especificação. O objetivo sempre, né, de desenvolver uma nova norma que fosse comum a, se não todos, a grande maioria dos fabricantes, e ele se tornou um padrão mundial sobre uma norma, que é a ISO IEC, uma norma internacional, 14543, com protocolo aberto para automação predial e residencial. Esse protocolo, então, merece aqui 3 asteriscos, porque ele se tornou um protocolo realmente
abrangente do ponto de vista de grandes fabricantes. O processo de certificação KNX, ele é possível, né, por ser um protocolo aberto, então alguém que cria dispositivos pode protocolar, pode usar o protocolo KNX, o que garante produtos diferentes, de fabricantes diferentes, usados em aplicações diferentes e que se comuniquem uns com os outros, né? A ideia é também de ter essa interoperabilidade. A certificação é realizada em laboratórios neutros, terceirizados, e essa associação KNX existe em alto nível de controle de qualidade durante todas as fases de produção do produto, né? Para que sejam respeitadas as normas europeias, as normas de domótica, principalmente a ISO IEC 14543. Ele suporta diversos tipos de meio físico, né, de transmissão, por exemplo, cabos de pares trançados, o, o Powerline, o KNX Powerline, eu posso trafegar em radiofrequência ou em Ethernet, né? IP, Ethernet, o KNX IP. Então, eu deixei aqui alguns links, né? Na verdade, um link da knx.org, para vocês darem uma olhada. Eu tenho também a KNX Brasil, que é um braço da KNX Internacional, que atua no Brasil como uma certificadora preferencial aí facilitando a indústria nacional que queira certificar equipamentos dentro desses protocolos. Ok, gente? Quem está presencialmente aí, alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Então, eu vou apresentar aqui também, eu vou encerrar essa gravação só um pouquinho.